Boa noite, Brasil. Boa noite, oftalmologistas. Boa noite, administradores da área de oftalmologia. Hoje nós estamos com mais um evento da SBAL e temos a honra de receber o Eduardo Chana, que vai nos falar de como conciliar a vida pessoal com a vida profissional, como começar um processo de redimensionamento do tempo, né? Ele é publicitário, especialista em gestão de projetos, criador da metodologia TVEP, que ele vai explicar depois o que é professor e educador, e é pesquisador especialista em gestão de tempo e inovação. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito o nosso convite, e você tem 30 minutos aí para nos brilhar com a sua apresentação. Muito obrigado. Olha, obrigado, doutor Paulo Fabel, doutor Gustavo Vitor, Dr. Newton e tantos outros amigos que eu acabei fazendo nesses 3 anos que eu tenho participado do curso de lideranças, do CBO, e outros médicos que têm participado dos nossos cursos. Então, é um prazer muito grande estar aqui hoje, e eu vou procurar contribuir nesse tempo que a gente vai estar juntos. Ao final, conforme combinado, a gente vai responder as perguntas. Então, eu peço aos participantes que possam ir enviando suas perguntas, porque já estaremos colecionando para o final a gente finalizar com as respostas que possam complementar o nosso conteúdo de hoje. Eu vou procurar trazer uma abordagem um pouco diferente sobre o tempo. Eu tenho pesquisado o tempo nos últimos 17 anos, eu comecei pesquisando sobre planejamento, como planejamento, gestão estratégica, gestão de marketing esportivo, de marketing cultural, e todo esse conjunto de planejamento sempre foi permeado numa linha do tempo. E essas pesquisas me levaram a desenvolver uma metodologia brasileira, que é o TVEP, é um acrônimo dos 4 princípios da vida. Na relação tempo e espaço, as pessoas produzem eventos. A diferença da nossa escola para todas as outras escolas é que a gente acredita que tudo na vida é um evento. O nascimento é um evento, fazer um contrato é um evento, lavar um carro é um evento, fazer uma viagem é um evento, uma cirurgia é um evento, uma consulta é um evento. Dessa forma, quando a gente muda o nosso olhar e a gente encontra entre 2 pessoas, sempre existe um evento, facilita a nossa relação com o tempo e também facilita a nossa relação com as pessoas, uma vez que, quando você observa o tempo se transformando em evento, ele passa a ter uma configuração específica, ele tem, digamos, um código genético. Então, o tempo ideal, qual seria o tempo ideal, por exemplo, para se tomar um banho, para se fazer um café, para se cortar uma grama, para se lavar um carro, para se fazer uma consulta, enfim, uma série de outras atividades recorrentes, elas podem ser analisadas, ser acompanhadas por uma métrica própria ou uma métrica inerente a cada atividade. E a nossa relação com o tempo, ela é muito superficial. A gente confunde o tempo até com o clima, né? Quando a gente fala previsão do tempo, a gente está falando, na verdade, se vai fazer frio, se vai fazer calor, se vai chover. E essa relação, essa percepção do tempo, ela fez com que as pessoas hoje, na maior parte das vezes, acabam pedindo, eu queria que o meu dia tivesse 48 horas, meu dia é muito comum a gente ouvir isso, eu não tenho tempo, não é verdade? Mas então, se a gente fizesse uma avaliação invertida, ao invés de a gente cada vez pedir mais tempo, a gente começasse a verificar os eventos que a gente participa e gasta mais tempo nesses eventos, outros eventos que a gente poderia utilizar menos tempo para realizá-lo, ou até nem participar desses eventos. Então, eu vou apresentar para vocês, eu separei aqui um diagrama, um sistema pessoal de eventos, não é? Então, eu vou apresentar 2 diagramas, 2 sistemas, e que isso vai facilitar muito o nosso estudo de hoje. O primeiro, a gente vai falar sobre o sistema pessoal de eventos. E depois nós vamos falar de um sistema corporativo, onde você vai poder acompanhar comigo a gestão da sua clínica, a gestão do seu hospital, a gestão do seu consultório, de uma maneira muito simplificada. E aí a gente vai fazer como um game, um jogo do tempo.
em que você tem responsabilidades em transformar seu tempo em eventos. Então, a sua vida, a nossa vida, ela se dá numa esteira de eventos, e os eventos são tecidos pela mão humana, e eles fazem uma conjugação com os eventos da natureza. Então, na relação tempo-espaço, a natureza produz eventos, e na relação tempo-espaço, o ser humano produz eventos. Os eventos da natureza, eles vão alterar a nossa relação com o tempo. Então, primavera, verão, outono, inverno, manhã, tarde, madrugada e noite, tudo isso faz com que a gente responda, reaja, utilizando roupas, utilizando guarda-chuva, utilizando luva, para poder responder às questões ao dia, noite, madrugada, enfim. E os eventos que nós fazemos, eles também impactam a necessidade de colocar mais tempo. Por exemplo, digamos, um evento cotidiano, a gente faz desde que nasceu, e a gente tem uma relação muito frágil com esses eventos. Por exemplo, tomar banho. Qual de nós nunca esqueceu a toalha, ou não esqueceu a toalha esse mês ou esse último ano? Não é? E é um evento recorrente. O que faz um ser humano qualificado, inteligente, competente, é participar de um evento todo dia e, eventualmente, esquecer uma toalha. Essa metáfora é muito forte, porque enquanto a gente esquece a toalha, tudo bem, mas a gente pode esquecer um celular, ok, esquecer a chave do carro, mas quando a gente esquece de ligar o reverso, a gente derruba um avião, como já aconteceu, a gente pode esquecer um paraquedas, e a gente pode esquecer o paraquedas de alguém. Não é? E então, tudo isso faz com que a gente possa observar os eventos que a gente está entrando numa matriz de relevância e complexidade e identificar quais os riscos que nós estamos correndo ao participar desses eventos sem pensar. Então, vamos lá, nós temos uma órbita de eventos que a gente deve cumprir e eu vou mostrar, e se tiver alguma dificuldade de enxergar, vocês, por gentileza, me avisem. Então, na relação tempo e espaço, essa ampulheta e esse espaço, que é um chão retângulo, as pessoas produzem eventos para outras pessoas. Esses eventos vão estar caracterizados por cubinhos, por caixinhas pequenininhas. Então, o primeiro sistema que a gente tem responsabilidade para colocar o nosso tempo e transformar em evento é um sistema de eventos pessoais, sistema eu. Aqueles eventos que a gente faz para nós mesmos. O primeiro evento que é fundamental na nossa vida, que recarrega as nossas energias, é o sono. Então, a gente precisa dormir 8 horas, segundo todos os estudos médicos, a gente precisa, o ser humano é uma máquina que precisa estar acordado 16 horas e dormir 8. Então, ela é uma máquina que desliga 8 horas e religa durante 16 horas. Esse uso dessa máquina, o consumo dessa máquina, a capacidade da pessoa administrar os eventos que ela participa vai fazer diferença no resultado, como se fosse um automóvel. O automóvel do mesmo ano, dependendo do dono, ele pode gastar mais. Então, por exemplo, fazer dieta, pode ser que esteja vermelho, não é? Então, a gente pode ser que está fazendo mau uso do nosso corpo e a gente, então, precisa modificar nossa relação com o alimento. Quais são os eventos que a gente participa de alimentação, e isso a gente faz um diagnóstico sobre isso. Então, eu vou dar alguns exemplos e depois eu vou acelerar. Frequentar a academia, ir ao dentista, fazer um check-up, renovar a carteira de motorista, depilar, enfim, tem diversos eventos que a gente faz sozinho. Eu gosto de usar uma metáfora, dizer que o ser humano ele é dividido em três seres, digamos assim, né? Ele tem um centro, 3 centros, o centro intelectual, o centro motor e o centro emocional. O centro intelectual, ele seria, digamos assim, metaforicamente, que ele habitasse o seu cérebro. Então, ali você tem que gastar tempo que estimule o seu intelecto. Então, quantas horas você está gastando por semana ou por dia, lendo um livro, aprendendo uma língua ou provocando o seu intelecto? O centro emocional estaria localizado no coração, são os eventos afetivos, os eventos de compaixão, os eventos de solidariedade, os eventos de arte, de música, de poesia, que te levem a exercitar, a estimular o seu centro emocional. E o centro motor seria o seu corpo, um centro que ele é responsável por bater seu coração, por fazer você respirar. Então, este centro, ele também precisa de tempo, ele precisa de exercício, ele precisa que você se separe diariamente 1 hora mais ou menos por dia. Cada um de nós que não dedica esse tempo para o centro intelectual, para o centro emocional e para o centro motor, certamente vai ter algum tipo de limitação, vai deixar com que esses centros estejam cada vez mais carentes. E, além disso, temos que também verificar qual é a qualidade do nosso sono e a qualidade da nossa alimentação. O outro centro que nós temos
é o centro, é a família. Então, é o sistema família. A gente casa, a gente tem filhos, a gente tem mãe, pai, irmãos. Então, família, nesse sentido, o cônjuge não estaria contemplado aqui. Quais são os últimos eventos que a gente fez com a nossa mãe, com o nosso filho, com o nosso irmão, etc. Eu não vou gastar muito tempo, porque senão gastaria o tempo da palestra aqui. Mas nós já entendemos que a gente precisa, quando a gente tem um filho, qual o evento, ou seja, quanto tempo você coloca por dia com cada filho, quanto tempo com sua mãe, quanto tempo com seu pai, no último mês ou na última semana, e qual o nível de conforto e desconforto que esses eventos acontecem, e o mais importante, o nível de pasteurização. Ou seja, os eventos que você promove para os seus pais, para os seus filhos, são eventos que são pasteurizados, como qualquer pai, como qualquer filho, como você fez no ano passado. E a gente também pensa, a rotina é muito perigosa, a gente senta na mesma cadeira todos os dias, toma o mesmo café da manhã. Como é que foi o nosso Natal? Como é que foi o nosso Réveillon? Como é que foi a nossa Páscoa? São eventos que o sistema, a Matrix, como eu gosto de dizer, trazem pronto para nós. Se a gente nada fizer no nosso Natal, agora vai ter um Papai Noel, pernil, amigo oculto, árvore de Natal. Ou seja, qual é o truque? O que podemos fazer para transformar os nossos eventos em eventos formidáveis para a nossa família, para os nossos filhos. Então, também a gente pode verificar os eventos que a gente tem com amigos. Então, a gente tem que frequentar os amigos, convidá-los para ir à nossa casa, e as mesmas perguntas, né? Qual o nível de pasteurização, qual a quantidade de horas, quais os verdadeiros amigos, os antigos amigos, onde eles estão, né? Então, a gente também pode definir, fazer esse balanço, esse balancete de como anda uma anamnese do nosso tempo, a quantidade de tempo, a qualidade de tempo e a expectativa das pessoas. Um outro sistema que nós temos que cuidar é o espaço, porque a gente tem que cuidar da nossa casa, do nosso sítio, da nossa fazenda, do nosso carro, do nosso quarto, e a gente gasta tempo para isso, ou pelo menos gasta tempo para negociar com outras pessoas. E assim você vai montando o seu mapa do tempo. Isso a gente faz nos nossos cursos, de maneira que a gente verifica, num primeiro momento, como um médico, a situação encontrada. E depois a situação desejada. Temos eventos de cunho social, nós somos seres sociais, na verdade. Então, a gente participa de atividades sociais, participa da SBAL, participa do CBRO, participa de congresso, a gente usa o Facebook, a gente usa as redes sociais. Então, tem um grande vazamento de areia da nossa ampulheta nesse sistema, vai reuniões de condomínio, enfim. A gente também precisa alinhar e balancear, volto a dizer, levantando a situação encontrada para a situação desejada. E assim, no nosso cônjuge, né? Qual a expectativa do nosso cônjuge, quais as inerências a gente como marido ou como mulher. Então, isso tudo vai corroendo se a gente não identificar os eventos que possam fortalecer a nossa relação. Então, nós somos alquimistas de transformar o nosso tempo em eventos, e esses eventos precisam ter significado. E, finalmente, o único sistema é de receita. Pode observar que todos os demais são de despesa, né? Ou no trabalho ou no estudo, a gente vai colocando tempo que se transforma em eventos, e esses eventos se transformam em dinheiro. Verifique que o sistema é um sistema de despesa, família despesa, amigos despesa, espaço despesa, social despesa e cônjuge despesa, mas o sistema trabalho é um sistema de receita. E a nossa capacidade de produzir eventos de maior complexidade, de maior significado, é que vai definir a nossa capacidade de receita e de sucesso e até de prestígio social. Esse sistema, então, significa que ele tem muitas caixinhas vermelhas, né? Então as pendências vão para a nossa cabeça. E aí a gente vê que a pessoinha aí começa a ficar mais triste, começa a latejar a cabeça, e aí ela começa a se preocupar. Isso impacta toda a qualidade de vida dessa pessoa e, evidentemente, ela entra num ciclo perverso que a maior parte das pessoas está. A sensação de que não tem mais tempo e que tem uma dívida, o que é verdade. Essas caixinhas vermelhas são caixinhas, são eventos que já deveriam estar prontos e estão no presente, nos tumultuando e exigindo mais tempo para corrigir. Então, essa alquimia de colocar, identificar a quantidade de tempo que a gente coloca em cada evento, ela precisa ser muito séria. Nós normalmente não medimos, nós não sabemos quanto tempo a gente gasta para tomar banho. A gente normalmente responde, mais ou menos 6 ou mais ou menos 8 minutos, mas a diferença de 6 para 8 minutos pode significar 25% do tempo que a gente gastaria com esses eventos.
E o que a gente precisa fazer é identificar esses eventos e colocar numa linha do tempo as caixinhas vermelhas. Se eu preciso parar de fumar, fazer ginástica, visitar minha mãe e resolver o problema do sítio, ou vender um carro, uma fazenda, identificar os eventos que eu estou frequentando longe de casa. Às vezes eu faço uma academia há muito tempo longe de casa, gasto 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Eu tenho uma fazenda muito longe. Então, enfim, é preciso reorganizar, redimensionar o tempo gasto, identificando as inerências de tempo gasto em cada evento. Esse é o sistema pessoal de evento. Qualquer um de nós precisa ter uma sabedoria, digamos assim, para alinhar e balancear o tempo e aí sim fazer com que os seus eventos passem a estar sob controle e a quantidade de tempo passa a ser adequada para cada evento. Eu vou botar um outro diagrama que mostra a mesma coisa do ponto de vista da sua clínica. Na clínica é um pouco diferente, porque na clínica nós temos um conjunto de pessoas criando uma teia de eventos que precisa estar alinhada e balanceada. Essa questão é mais complexa para as profissões que não são muito fortemente ligadas à gestão. Acho formidável essa questão da SBAL, uma iniciativa fantástica, porque a medicina, como outros profissionais, eles precisam ter uma visão da gestão, porque uma gestão mal feita na verdade, é uma alquimia, é uma estrutura que precisa ser muito bem organizada para distribuir o tempo na organização. Então, uma maneira descomplicada de você observar a sua clínica, a sua organização, a própria SBAL, qualquer gestão de um sistema produtivo que tenha mais de uma pessoa, que integre profissionais para atingir um objetivo comum, pode ser analisado da mesma maneira, só que mudam os fluxos. Você tem o tempo e o espaço, e aí você tem o gestor, o dono da clínica, ou o médico, e aqui o profissional, seja de qual área for, você tem um sistema dividido em 7 macrofluxos. O fluxo de imagem, que normalmente é chamado de marketing, qual é a imagem que você tem, ou que a sua clínica tem, a imagem como médico, a imagem como clínica, e aí envolve tudo, a fachada, a tradição, o logotipo, o uniforme, a decoração, tudo isso precisa ser balanceado. O seu site, ele está vermelho, verde ou amarelo, não é? Então, a qualidade percebida vai estar em todos os detalhes, no uniforme, nas relações públicas, na mídia, no seu cardápio de produtos e serviços, nas suas campanhas promocionais. Quando você tem consciência disso, você identifica naturalmente, através de uma simples pesquisa com seus colaboradores, a percepção de cada um. Será que cada um acha a sua logomarca bacana, seu site legal, os produtos que se oferece, a organização, a limpeza, o atendimento? Tudo isso pode ser identificado. O segundo sistema que nós vamos encontrar é o de relacionamento, que é muito mais do que atendimento e vendas. As pessoas compram com quem elas se relacionam. Quais são os eventos, quais são os ritos que vocês promovem para se relacionar com os seus clientes, ex-clientes, clientes em potencial, com hospitais, com secretarias de saúde, com os conselhos. Quais são esses ritos? Eles carecem de uma atualização, de um alinhamento e um balanceamento permanente. Vocês observam aqui que eu estou como se fosse fazendo uma pesquisa, fazendo um diagnóstico, vendo as forças e fraquezas da sua clínica, e também pode ser colocado para a pessoa física e o próprio profissional. Se você considerar o médico, a imagem do médico, o relacionamento do médico, tudo isso vai estar aqui. Mas da sua clínica, do seu hospital e de qualquer empresa também. O conjunto de competências que você tem nessa organização, você precisa identificar, desde a competência de atendimento telefônico, de fazer um cafezinho, de tirar um raio-x, de fazer um procedimento mais complexo, um procedimento cirúrgico. Essas precisam ser mapeadas, identificado o comportamento das pessoas antes que cause um mal maior. Então, a conjugação de pessoas colocando caixinhas no sistema, com inerência de tempo, dentro das expectativas, vai mostrando um sistema formidável e mostrando uma pessoa consciente, sabendo como é que vai lidar com as inconsistências. Na produção, quer dizer, o produto final específico da sua clínica e o seu produto, seja uma catarata, seja uma cirurgia, seja uma consulta, seja um procedimento do SUS, também é preciso identificar as forças e fraquezas, volto a dizer, através de uma pesquisa que é feita com os próprios funcionários.
O próximo macrofluxo de eventos é o de infraestrutura, que consome o tempo também dos médicos e dos profissionais de saúde ligados à atividade fim, seja uma internet que não funciona, seja um computador travado, seja a limpeza do banheiro, atendimento, estacionamento, como anda a infraestrutura elétrica, hidráulica e de tecnologia e de limpeza e atendimento da sua clínica. Tudo isso, volto a dizer, vai consumir o tempo de alguém, vai criar um grande efeito dominó, vai aumentar os custos, vai aumentar o estresse e vai diminuir a sua capacidade produtiva. Também nós temos os fluxos de tecnologia, então você tem que levantar as tecnologias inerentes à sua organização, seja de uma tecnologia de fazer uma cirurgia, uma tecnologia de fazer um planejamento, enfim, qual o conjunto tecnológico que a sua clínica, que a sua equipe está disponibilizando para levar a termo os seus propósitos. E, finalmente, nós temos o fluxo administrativo e financeiro, que precisa também identificar os eventos que estão sendo inseridos no sistema e fazer um diagnóstico para que não tenha surpresas e todos os eventos no sistema corporativo, eles têm uma inerência de custo e de receita. Então, esse sistema ele vai ser saudável quando tiver mais receita do que despesa. Quando você tem essa noção, você observa que, da mesma maneira, o gestor, o gerente, o presidente ou o diretor começa a levar para casa os problemas na sua cabeça e ele passa a não pensar no futuro e passa a reagir pelo passado, ele atendendo às necessidades de um site que estragou, de um equipamento que tem que comprar, uma feira que ele tem que ir, um formulário que acabou, um funcionário que faltou ou umas férias que você ainda não deu para o funcionário. Isso tudo acumula e ocupa o tempo do médico, que é o propósito de atender os seus clientes dentro da sua especialidade. Então, se você tem uma equipe alinhada, e tudo isso a gente faz o que a gente chama de TVEP, que é a nossa metodologia, uma metodologia brasileira, que a gente hoje está colocando na China, na Universidade de Guangdong, e está sendo muito bem aceita. Então, essa organização do tempo, a sua habilidade de perceber os eventos sob sua responsabilidade, vão definir naturalmente a sua capacidade de produzir mais ou menos eventos por dia, por semana, por mês ou por ano. Então, nós entendemos que um evento, ele é um roteiro, você precisa roteirizar, seja uma cirurgia, seja uma viagem, seja um passeio, identificar qual que é o consumo ideal. Existe uma quantidade ideal, como quando você compra um lote, tem um lugar ideal para você construir sua casa, 1 metro para o lado não é o lugar absoluto, é bom também, mas não é absoluto. O que a gente estimula nas organizações, quando a gente aplica essa metodologia, é que todas as pessoas estejam permanentemente estimuladas para encontrar qual é o momentum do evento, qual é a quantidade exata. Quando a gente vai num churrasco, numa festa ou num evento, mesmo que ele dure 5 horas, existe um momentum, quer dizer, você com 3 horas, será que você já extrai desse evento o máximo possível de significado? Então, para que você vai ficar 5 horas? Você teria 2 horas de volta para você reinvestir. Então, a nossa proposição é que as pessoas, primeiro, conheçam os eventos que elas se responsabilizaram. Se ela tem um filho, ela tem que colocar tempo para o resto da vida. Ela tem os eventos biológicos, ela tem que cuidar do seu centro motor, do seu centro intelectual, do seu centro emocional. Isso no dia a dia da vida pessoal. E as pessoas, então, quando têm, de uma forma organizada, os seus eventos na vida pessoal e na vida profissional, elas começam a verificar se é relevante a sua presença pessoal ou se alguém pode substituí-la neste processo. Eu creio que nós já estamos aqui 20 horas e 54 minutos, eu creio que a gente pode abrir para a gente conversar um pouco para finalizar, atendendo às expectativas de vocês. Tá. Em especial, Eduardo, você falou das despesas e receitas, né? E que basicamente o trabalho é a única receita que se tem. E o resto, basicamente, tudo é despesa, né? E como conciliar o tempo com uma melhor performance para esse trabalho e também poder ter uma qualidade de vida hoje, já que o mundo nos empurra com muitas ações, com muitos compromissos, né? Principalmente dentro da área médica, a gente vê isso com muita responsabilidade. Como transformar esse tempo, teoricamente, numa performance melhor e ainda sobrar tempo para recompor as baterias, digamos assim? Eu costumo dizer que o tempo é exatamente o dinheiro. Quando Lutero falou que tempo é dinheiro,
É verdade, isso a gente não identifica, por exemplo, que no Brasil uma hora custa R$ 5 na hora do salário mínimo, né? R$ 5 a hora seriam R$ 40 ao dia e a gente teria R$ 800 ao mês. Então a gente começa esse jogo do tempo a R$ 5 a hora. E as pessoas, quando vão se qualificando, elas passam a valer, a hora dela começa a valer R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 500, não é? Então, ninguém para pensar que, por exemplo, ao invés de você identificar que no preço do Brasil, se você é capaz de perceber que um cafezinho custa meia hora de trabalho, R$ 2,50, que um celular custa 1.000 horas de trabalho de um trabalhador brasileiro, a gente percebe naturalmente que a gente precisa parar de jogar tempo fora. Então, basicamente, é causa e consequência. Nós estamos gastando muito tempo para cumprir as nossas responsabilidades pessoais e profissionais e a gente não tem tempo para os filhos, para o marido, a gente coloca dinheiro, dá presente e começa a se sentir mal por causa disso. Eu diria, então, que é preciso fazer um diagnóstico. Qual o tempo que você leva? Medir tudo, mede tudo. Quanto tempo você leva para ir à academia, para o consultório, ou quando é que você pode ganhar tempo com isso, concentrar as consultas num determinado dia, separar um dia específico para a sua família, mas, basicamente, a experiência mostra que nós não sabemos quanto tempo nós gastamos para nada. Nós não temos uma relação de medição com o tempo. Eu sugeriria que as pessoas medissem e que as pessoas começassem a realmente rever suas prioridades. Se todo sábado você vai na casa de um cunhado, de um parente, observe se esse evento não é repetido, como o seu Natal que é repetido, o dia a dia é repetido. Quando você vai fazer uma consulta, será que não existem informações que já podem estar na sua mesa, procedimentos de pessoas que têm um custo menor, que já podem antecipar e adiantar para você os procedimentos? Então, basicamente, medir. Quem não mede, o Peter Drucker dizia, o tempo é o recurso mais escasso da humanidade. Você tem direito a dar 70 voltinhas no sol, tem que ter uma sabedoria muito grande, porque não adianta você colocar 10 horas com seu filho e ficar implicando com ele durante 10 horas, é melhor não colocar nenhuma. Né? Então você tem que colocar dentro da expectativa de cada um. Acho que basicamente tem que ter um conhecimento dos eventos. Primeiramente, nesse conceito que tudo é um evento, quais os eventos que você tem responsabilidade? Você casou? Qual a inerência de marido? Qual a inerência de esposa? Está atendendo as expectativas de cada um? Então, primeiro, eu acho que parte como médico tem que medir. Você tem que medir o tempo que gasta para a clínica e o tempo que gasta para qualquer procedimento na sua vida pessoal. Tá certo. Nós falamos inicialmente aqui sobre o avental preto, né? Você poderia dizer mais alguma coisa sobre ele? O que ele responde para a gente aí? Tá bom, doutor Paulo. Eu estou com o avental preto aqui. O avental preto, ele é um símbolo da nossa escola. Então, ele começou com uma brincadeira que a gente usando avental no sentido de servir. E depois, vários médicos que começaram a usar o TEVEP, eles são aventais pretos. A gente até tem uma vontade de criar o avental branco, que é dos médicos, né? Porque são pessoas que se especializaram na gestão do tempo. Seria como se fosse o médico profissional de saúde, que ele tem uma qualificação, uma certificação em gestão. Eu ainda espero a gente poder fazer essa parceria com a SBAL, de colocar também, disponibilizar esse curso de gestão do tempo. E a gente tem, a cada curso na nossa escola, a gente tem vários médicos que já fizeram, né? Vários médicos oftalmos, o doutor Wagner Loduca, a doutora Ariadna fez mês passado. Então, a gente tem muitos médicos que já são aventais pretos. É só um símbolo de quem estudou gestão no método TEVEP. Tá ótimo, Eduardo. Olha, eu agradeço muito aí a tua participação de trazer para nós, aí, oftalmologistas, uma nova visão, pelo menos de reflexão, de como administrar melhor o tempo, né? E nós vamos agora, já estamos finalizando o nosso tempo, queria agradecer muito a sua presença, certamente nós teremos outras oportunidades no futuro, principalmente nos congressos da SBAL, já que você está junto ao CBO, já tem afinidade com todos os oftalmologistas. Agradeço mais uma vez a sua presença e passo a palavra ao Dr. Newton Andrade Júnior, que vai dar seguimento aí com a Brascas aí no seu web meeting. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos, agradeço a escuta e o meu e-mail para dúvidas é eduardochana@gmail.com, Chana com SH, né, dessa forma aqui, acho que dá para ver, Eduardo Chana. E o meu telefone 31-99102-6000. Um prazer, um abraço a todos e agradeço esses 30 minutos que vocês gastaram do seu tempo para me escutar. Tudo de bom. Tá, obrigado, até mais, tchau.